Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Saúde na Mídia. O programa de hoje, gente, está em sintonia com o mês de conscientização sobre a saúde mental. A campanha de Setembro Amarelo traz à tona conversas essenciais para a prevenção ao suicídio. Você é o nosso convidado para entrar nesse universo de cuidados com a saúde da mente. Convidamos a especialista em saúde mental, doutora Mariane Queiroz, para um bate-papo incrível sobre um tema que merece toda a nossa atenção. E juntos vamos entender tudo sobre esse movimento crucial para o bem-estar psicológico e a prevenção ao suicídio. Além disso, Karina Vieira vai te mostrar um momento de relaxamento, uma pausa na correria do dia a dia com a doutora Mariane no Tira Jaleco. E você também vai conhecer um projeto que trabalha desde 2011 com crianças em situação de vulnerabilidade no Maranhão. Karina Vieira, bom dia. Me conta como é que foi essa semana por aí. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Tira jaleco especial, relaxante, fizemos massagem. Não vou contar muito spoiler, porque vocês vão conferir na matéria. Um spa day com a doutora Mariane e com Karina Vieira. Tá imperdível. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. O Setembro Amarelo visa aumentar a compreensão sobre os desafios enfrentados por pessoas que lutam contra problemas emocionais, além de oferecer apoio, informação e recursos para prevenir o suicídio e cultivar um ambiente mais empático e acolhedor. Em 2023, o lema da campanha é: se precisar, peça ajuda. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, temos a honra de receber a especialista em saúde mental, doutora Mariane Queiroz, que está conosco aqui no Saúde na Mídia. Seja bem-vinda, doutora Mariane, tudo bem? Tudo bem, Amanda, obrigada pela oportunidade. E nada mais justo, né, do que no mês de setembro, apesar que o dia é dia 10, né, 10 de setembro, que comemora a data mundial de prevenção ao suicídio, mas graças à ONG, né, ao Conselho Federal de Medicina, a gente conseguiu estender para trabalhar justamente o mês todo de setembro todo esse assunto, que é tão, como você mesmo falou, tão rico e ao mesmo tempo tão polêmico. Polêmico, justamente porque a gente não pode estar noticiando suicídio na mídia para não incentivar outras pessoas, mas no setembro a gente tem o dever e a obrigação de falar sobre o assunto para alertar possíveis sinais e como ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Para começar, vamos falar então desses sinais. Quais são os primeiros sinais que a gente pode perceber em alguém que está gritando por socorro? O principal, né, você vai começar a perceber a mudança do comportamento, a mudança repentina do humor, vai tendenciar a não ter mais vontade, desejo, que antes era corriqueiro, nas atividades do trabalho, ou até mesmo no decorrer do dia, nos fazeres dentro de casa mesmo. E à medida que isso vai ficando cada vez mais difícil, né, você começa a perceber que aquela pessoa, aquele ente querido, aquele paciente não está muito legal. Então, esse isolamento, essa irritabilidade, ou então esse choro excessivo, a gente tem que ficar observando, porque isso fala a favor justamente de um paciente que está pedindo ajuda, uma mente que está pedindo ajuda. Geralmente, a tentativa de suicídio vem de um processo de depressão. Esse processo de depressão pode ser um processo longo, um processo curto? Existe um estereótipo de paciente que pode tentar o suicídio? Na verdade, sim. Nem sempre a gente tem que pensar o suicídio em transtorno mental, né? Existem outras situações que a pessoa pode chegar a pensar em suicídio. Na verdade, tem estudos que todos nós, em algum momento da nossa vida, vai pensar em suicídio. É claro que os transtornos mentais favorecem ainda mais, dentre eles a ansiedade, a depressão. A depressão, quando você fala, tem tanto a unipolar, né, que é a depressão mais conhecida, como a depressão bipolar. E aí não necessariamente a gente precisa falar do transtorno bipolar. Sem contar também nas questões da personalidade, né, dos transtornos de personalidade. Então, esse paciente, essa pessoa que já tem um transtorno, fica mais fácil. E lembrar que a pessoa, quando está passando por um luto, ela pode ter esse pensamento, mas não necessariamente ela é um potencial em risco, a não ser que ela tenha alguma comorbidade associada.
E doutora, como oferecer ajuda? Porque quando a gente fala desse assunto, fala dos sinais, das possibilidades, a gente vê uma pessoa que está triste por um tempo excessivo, começa a falar sobre assuntos de morte, tocar em assuntos que não tem mais vontade de viver, que não tem mais vontade de fazer as coisas, não deseja mais aquele ânimo de acordar. Como é que você pode ajudar sendo um familiar ou sendo um amigo ou um colega de trabalho? Na verdade, tudo começa com a fala, né? Tanto que se você for olhar hoje em dia, podcast, próprio Instagram, rede social como um todo, você vê que tudo está sendo colocado da fala. Você vai ter que começar a falar. E aquela pessoa, aquele familiar, na verdade, ele tem que começar com o fato de não ter crítica. Você apenas vai ouvir, você é um excelente ouvinte. Então, o fato de você já ouvir, você já está ajudando, independentemente de ser um profissional de saúde ou não. E aí, se for um psiquiatra, um psicólogo, melhor ainda. Então, é possível conversar sobre esse assunto e tentar ajudar e levar essa pessoa? Porque quando a gente fala também de saúde mental, a gente sabe que a necessidade e a vontade de melhorar depende de nós, está dentro da gente. Sim. E às vezes a gente não sabe pedir ajuda. Como faz nesse sentido? O acolhimento, né? Você perceber que ali é um ser humano, ali a mente está pedindo ajuda. Muitas das vezes tem aquela pessoa que você conhece, que não consegue se sentir tranquilo, relaxado, porque geralmente tem aquela postura mais sisuda, popularmente falando. Mas aí você percebe que aquela pessoa, ela mudou o comportamento. Então, muitas das vezes, segurar na mão, né? Um abraço de falar, nossa, você está tão bonito. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que a gente não tem que se arrumar, né? Se maquiar como mulher, ou então botar a melhor roupa no aniversário, numa coisa assim. Não, a gente tem que se arrumar no nosso pior dia. Porque é nesse dia que a gente precisa ter uma palavra de encorajamento, se sentir segura, saber que está viva. E o paciente que está passando por uma situação dessa precisa mais ainda. O paciente que já tentou, por exemplo, que chegou no seu consultório já com histórico de tentativas, de uma tentativa ou mais de uma tentativa, é um paciente que precisa passar por um tratamento diferenciado. Como é que é esse tipo de tratamento para um paciente que já tentou suicídio, por exemplo? Ele precisa ser internado, precisa de medicação? Na verdade, assim, a gente não consegue estratificar, digamos assim, né? Detalhar. O que a gente percebe em questão de literatura é que o paciente tentou suicídio. Obviamente, esse paciente, a gente tem que, a primeira ideia, né, que a gente pensa é justamente a internação. Mas se você conta com uma boa rede de apoio, se você conta com família, né, com familiar, os amigos, que conseguem trazer esse ambiente otimista, esse ambiente acolhedor, então você consegue ter justamente que esse paciente se sinta amado, né? Então você consegue ajudar, né, não só através de medicação. Claro que nessas situações a gente precisa entrar com uma medicação um pouquinho mais, digamos assim, não forte, mas uma medicação mais assertiva, né, para tentar estabilizar esse humor, para tentar trazer mais uma baixa, né, uma regularização, digamos assim. E aí a gente tem que ter esse olhar um pouco mais detalhado, porque a própria medicação, que é para ser terapêutica, ela pode virar a própria forma do paciente cometer um suicídio. Então, essa rede de apoio é fundamental, não necessariamente só a internação. Eu ia falar justamente sobre isso. Como é que fica a família? Como é que ficam as pessoas nesse caso que estão ali cuidando de um paciente que tentou suicídio, que vem de um histórico de saúde mental, que você quer salvar, você quer resgatar, só que você tem até um limite até onde você pode ir e tem essa preocupação. Será que ele vai tentar de novo? Esse pensamento, né, de uma nova tentativa, a gente tem que pensar que, primeiro, é um paciente, é um ser humano. A gente tem que levar que ele tem um maior risco de tentar, né, ter essa nova tentativa de suicídio, porém não é um paciente que, se for bem trabalhado, né, se tiver uma rede de apoio, for bem assistido com o psiquiatra, fazer as consultas, porque não é só você ir ao psiquiatra, é você ter regularidade no psiquiatra, você entender a importância da qualidade de vida, atividade física, né, a terapia. Então você consegue que esse paciente ele tenha um melhor aproveitamento, um resgate, digamos assim. E ele entende que aquilo dali foi uma fase e não é uma situação. Ele não é, ele está. Então é um momento. Isso é ótimo para que as pessoas acompanhem e não fiquem naquela sensação de que tem que ser vigiado o tempo inteiro. Porque eu acredito que para o próprio paciente, passar essa sensação de insegurança, que está todo mundo preocupado, atrapalha o tratamento. Sim. Por isso que é importante que a família, Amanda, tenha sempre referencial, né, de um profissional de confiança, consiga ter essa empatia.
Eu sempre costumo falar para meus pacientes que você escolher um psicólogo, um psiquiatra, é muito difícil, porque nós como seres humanos, o nosso cérebro, a primeira coisa que ele faz, tentar colocar tudo de negativo, né, para debaixo do tapete. E você vende cada vez mais uma ideia de perfeição. Estou perfeito, está tudo bem. E, na verdade, nem sempre você vai estar perfeito, nem todo dia você vai acordar bem. Então, aquela família, ela também precisa se sentir acolhida e saber que eu tenho com quem contar. Então, eu não estou só. Então, se você precisar de uma medicação ou precisar até mesmo desse auxílio, cabe ao profissional que está acompanhando fazer esse atendimento, esse acompanhamento. Doutora Mariane, como é que tem sido a procura por pacientes que estão passando por essas situações? Tem crescido, tem aumentado no pós-pandemia? A gente está vendo que está numa epidemia de saúde mental, falando muito sobre ansiedade, sobre depressão, sobre situações de transtornos mentais mesmo, que levam até uma tentativa de suicídio. Como é que toda a sociedade está trabalhando isso como um todo? A gente, como profissional de saúde, no geral, nós esperávamos que com, né, o advento da pandemia, que não deixou de ser um choque para todo mundo teve um resgate, né, teve que olhar para dentro de si em algum momento e muitas das vezes não se deparou com uma coisa muito boa, com uma coisa que tenha muita significância. Então, esse paciente, essa pessoa que passou por esse fato na pandemia e conseguiu resgatar, conseguiu identificar, ele, consequentemente, ele vai ter um melhor aproveitamento, ele vai diminuir as possibilidades dele de ter uma situação um pouco mais crônica, digamos assim, ou então porque ele consegue perceber os indícios de uma forma mais pontual, né? Observando os gatilhos que vão causar toda essa modificação. É diferente daquelas pessoas que passaram pela pandemia, mas não estão satisfeitas e não conseguem se dar o trabalho de olhar para dentro de si. Porque o dia a dia, a correria, acaba que você, amanhã, ou então hoje, muitas das vezes você não entende que alguns pontos eles estão literalmente dentro de nós, né? E aí o fato de você conseguir olhar para dentro de si, você conseguir falar, que é o principal, isso já é um trabalho e tanto. Quando você fala de gatilhos, eu lembrei das redes sociais. A gente pode considerar que as redes sociais, o boom das redes sociais, tem aumentado e contribuído a favor de gerar mais ansiedade, mais depressão e até tentativas de suicídio? Principalmente, Amanda, quando se fala no fato crescente que é adulto e adolescente e criança, tá? A gente tem observado que as crianças cada vez mais vão assumindo comportamentos que são de esquiva, né? Ou seja, ou o pai vai observar como uma birra, ou então o pai tenta fazer a questão da troca, né? Usa um brinquedo como moeda de troca. E a gente tem observado, sim, isso bem crescente. Como você havia me perguntado na questão anterior, na pergunta anterior, que da pandemia. Isso foi muito, na verdade teve uma explosão, digamos assim, dos casos. A gente observa que de uma sala de 30 pessoas, pelo menos 5 já tiveram a tentativa de suicídio. Então é um índice muito alto, muito alarmante. E você tem observado que com o advento do Instagram, né, a rede social em si, a comparação ela não deixa de existir. Então, como eu havia falado, o fato de você sempre se achar muito perfeito e se cobrar, e tudo muito rápido, o imediatismo é muito grande. Então, eu costumo dizer que é a geração do clique. Então, é tudo muito rápido, tudo muito simples e, na verdade, não é assim. Você vê, as crianças não têm mais paciência, cada vez mais ansiosas, porque realmente é tudo muito rápido. Você fez assim, você pediu uma comida, você fez assim, chegou o que você queria ali na internet, o filme. Antes a gente tinha que esperar para ver o filme que a gente queria ser no cinema, ou então ali quando fosse passar na televisão. E agora a gente tem ali todo o streaming a nosso favor para a gente conseguir o que a gente quer. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa realmente reforçar o cuidado que a gente tem que ter dentro de casa. E as comparações da rede social, estou puxando esse assunto porque eu sei que é importante trabalhar isso com as crianças, que são o público-alvo, que depois vão passar por essa parte da adolescência, que é muito difícil. A gente tem que ter esse cuidado dessas redes sociais desde o início. Quando chega lá, por exemplo, crianças, se você atende crianças também, atende crianças, adultos, quando chegam pessoas assim, de várias idades, com esses gatilhos, como é que você orienta os pais? Como é que você faz essa orientação para esse cuidado? Na verdade, a gente tem que sempre falar para os pais que o adulto, né, de hoje foi uma criança ontem. E essa criança de ontem, ela está pedindo socorro, mas por diversas vezes esses pais, muitas das vezes sem nem perceber, negligenciaram. Então, é observar, é entender que a história, né, de tempo de qualidade, ela de fato tem que existir. Você tem que entender que menos tela
né? Esse excesso de tela não só gera um padrão de ansiedade, como também paralisa o neurodesenvolvimento dessa criança. Então essa criança ela tem que ser estimulada de outras formas. Então ali tem várias mensagens subliminares. Um exemplo, se uma criança, você é mãe, né? E você bota a sua roupa para o seu filho. Naquele momento que você bota, você já sugestiona, né, a característica dele. Então, a partir dali, ele vai assumir uma postura de, muitas das vezes, ele questionar, ele saber que ele tem um poder de escolha e, muitas das vezes, que ele não tem um poder de escolha, porque é imposto. Então, qual é a ideia subliminar que eu quero fazer? Aí você me pergunta, poxa, Mariane, mas numa simples roupa? Pois é, mas é nessa forma que esses pequenos, né, eu costumo dizer que esses grandes e ao mesmo tempo pequenos seres humanos que vão começar a desenvolver a saúde mental. E aí não tem consciência disso e é onde implica os transtornos. Doutora, como buscar ajuda? Você está falando, eu já estou pensando, gente, a gente precisa dessa orientação. As pessoas precisam buscar ajuda. E onde elas podem buscar ajuda? Com quem elas podem buscar ajuda? E eu já acrescento também para que você explique para a gente um pouquinho dessa diferença, né? Do especialista em saúde mental, médico, psiquiatra e do psicólogo. Como é que é esse trabalho em conjunto e onde buscar informação sobre prevenção ao suicídio, sobre saúde mental? Na verdade, assim, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, em se tratando de Setembro Amarelo, a gente sabe que a gente tem o 188, né, que é justamente o que vai fazer esse apoio, que vai fazer essa ausculta, né, ausculta não, perdão, essa ouvir, né, essa análise mais, na verdade, cuidadosa, isso, vai conseguir ter um olhar, né, ouvir o que aquela pessoa está querendo falar. E em se tratando de um profissional, a gente tem que saber que tem que entrar em conjunto, tem que andar em conjunto, né? A gente tem que observar que nós funcionamos como um conjunto, né? Um sistema, cabeça, coração e os demais órgãos, e inclusive o sistema gastrointestinal. Então a gente tem que sempre ver que, da mesma forma, esse profissional que está acompanhando, seja ele médico, psiquiatra, até mesmo um agente comunitário de saúde, que vai estar, quando a gente se fala de SUS, vai estar começando a ter esse olhar por aquela pessoa, ele tem que estar interligado, é uma rede de apoio. Então ali não é só o profissional, mas ali é o médico que está atendendo, falando, tendo essa comunicação, esse feedback daquele psicólogo que acaba tendo um contato um pouco mais frequente, né? Porque quando se trata de suicídio, você geralmente pede que o paciente faça cada 2 vezes na semana, né? O acompanhamento com o psicólogo, e aí você consegue ter um apoio, né? Um cuidado com esse paciente, de fato um desfecho bom, um desfecho significativo daquela patologia. Doutora Mariane, fique por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais doutora Mariane Queiroz respondendo as perguntas da audiência com Karina Vieira. Agora eu tenho um recado para você que quer cuidar da sua saúde e da sua família com economia. Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de até 90% de desconto em medicamentos. O Cartão Saúde valoriza a diversidade e você pode ter dependentes sem grau de parentesco. É isso mesmo, aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e aí você entra em contato com o Cartão Saúde. Cartão Saúde, acesso fácil, saúde garantida para toda a família. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com o Saúde na Mídia e chegou aquele momento das perguntas da nossa audiência sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção, cuidados com a saúde mental. Então vamos com ela, Karina Vieira. E vamos de interatividade. Às vezes me sinto extremamente triste. Isso pode indicar um problema maior de saúde mental? A Ana do Bacanga perguntou, doutora Mariane. Então, Ana, a gente não pode pegar o fato dessa tristeza isolada e levar em consideração de estar com um quadro depressivo, estar com um episódio depressivo, né? Pode ser várias outras situações.
Então a gente tem sempre que observar o gatilho que está causando e não olhar a questão da sua tristeza como um ponto isolado. Mas se você está percebendo que está tendo um comportamento diferente e essa tristeza está lhe trazendo esse incômodo, é válido que você procure um profissional de saúde. E vamos para a próxima pergunta. Tem um amigo que está se isolando. Quais são os sinais de alerta para possíveis pensamentos suicidas? Como ajudar? A Valesca do Sol em Mar perguntou, doutora Mariane. Então, Valesca, esse próprio isolamento, como você está falando, ele já serve, né, de uma ajuda, digamos assim, um pedido de ajuda. Se ele é uma pessoa que ele é mais comunicativo e tende a ficar um pouco mais isolado, vale a pena você observar um pouco mais de perto e acolher um pouco mais essa pessoa. A gente tem que pensar que essa mudança repentina de humor, às vezes essa pessoa que é um pouco brincalhona, começa a ficar um pouco irritado, vale a pena também você ficar em alerta. A questão da insônia ou do excesso de sono, a necessidade de fazer as coisas diárias, você já não consegue fazer da forma como você preferia ou faria, até mesmo as atividades de trabalho laborais, tem que ficar observando também. Então, nessa forma, o acolhimento e você observar como um todo é uma ótima ajuda. E vamos para a última pergunta? Como posso conversar com os meus filhos sobre a importância do Setembro Amarelo e da saúde mental, especialmente se eles forem mais jovens? A Jacira do Barramar perguntou, doutora Mariane. Célia, o principal ponto é observar, né, se você está ficando um pouco mais presente, se você está tendo tempo de qualidade com seu filho, para que ele se sinta acolhido. E você conseguir mostrar para ele que esse acolhimento, às vezes as pessoas não têm ou não conseguem se sentir acolhida, e que é importante. O fato de você saber abordar, que muitas das vezes você não está muito legal naquele dia, e pronto, vai passar, e vida que segue. É normal, vai passar. E o fato de você conseguir falar, se você se sente acolhido, você se sente apto para falar. E o fato de você não ser criticado, isso vale muito a pena, né? Você ser um bom ouvinte, você conseguir fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida. Então, você chegar para o seu filho, mostrar que nem sempre você vai estar legal, mostrar para o seu filho que às vezes a pessoa precisa escutar um eu te amo, tá tudo bem, não tá tão legal hoje, isso faz parte. A primeira parte da abordagem é essa. Obrigada, doutora Mariane Queiroz, pelas informações. Com certeza vai ajudar muito a nossa audiência nesse momento. E agora vocês fiquem com um giro de notícias. Um estudo publicado na revista Sports Medicine revelou que caminhar de 2 a 5 minutos após as refeições pode diminuir o nível de açúcar no sangue. As pessoas que participaram dos estudos tiveram que ficar em pé ou caminhar por 2 a 5 minutos a cada 20 a 30 minutos ao longo de um dia inteiro. Impedir o aumento dos níveis de açúcar no sangue é bom para o corpo, uma vez que grandes picos e quedas rápidas podem aumentar o risco de diabetes e doenças cardíacas, segundo especialistas. E um estudo descobriu que pessoas com maus hábitos que têm preferência por atividades noturnas podem ter um risco de 72% maior de desenvolver diabetes tipo 2. O estudo mostrou que essas pessoas, em geral, eram mais propensas a ter uma dieta pobre, a ser menos ativas fisicamente, a consumir álcool em maiores quantidades, a ter um índice de massa corporal pouco saudável e a dormir menos ou mais do que as 7 a 9 horas recomendadas todas as noites. Os pesquisadores concluíram que as pessoas que têm uma clara preferência noturna devem estar cientes desses riscos, moderar o uso de álcool, eliminar o fumo, aumentar a atividade física, dormir mais e administrar alguns desses riscos da melhor maneira possível. A gente faz aquela pausa, vai para o intervalo e na sequência tem o Tira Jaleco com a doutora Mariane Queiroz, mostrando um momento de spa, de relaxamento. Afinal de contas, essa pausa é necessária para cuidar das nossas emoções. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com o Saúde na Mídia e chegou aquele momento
que a gente vai falar sobre a saúde mental e a pausa na correria do dia a dia. É o nosso Tira Jaleco, onde a gente vai mostrar a doutora Mariane Queiroz no momento de relaxamento, de autocuidado. Afinal de contas, essa é a pausa importante para a gente manter as emoções equilibradas. Chegou a hora de esquecer o estresse do dia a dia e cuidar do seu bem-estar. A doutora Mariane tirou o jaleco e mostrou pra gente um momento de relaxamento, de autocuidado. Quer saber mais? Vem comigo! Bem-vinda, doutora Mariane, ao Tira Jaleco, e hoje a gente está aqui no Spa Ojas. Me explica um pouquinho o porquê que você escolheu fazer o Tira Jaleco aqui. Então, Karina, obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco o meu mundo, né, que é do autocuidado, e nada mais justo do que a gente ter esse momento de olhar para dentro da gente, ter um momento nosso de reflexão, de autocuidado, e nada melhor do que finalizar um dia para dar o start para o dia seguinte da melhor forma, relaxando. O nosso ritual de boas-vindas consiste em um delicioso escaldapés refrescante para aliviar o estresse e o cansaço do dia a dia. Ai, coisa boa, doutora Mariane. Isso é o que costuma sair da rotina de médica para vir para cá quando? Quando é esse start? Semanalmente, né? Semanalmente eu procuro sempre ter um momento de autocuidado, de ter o meu momento. Sendo 30, 40, um minuto que seja, é o meu momento. Então eu tenho que sempre priorizar esse momento de relaxamento, esse momento de individualidade, esse momento de desligar e focar em mim. Para quem está em casa, o que você recomenda fazer? Quais são as possibilidades? Uma leitura de um livro, dormir, ou o momento de fazer as unhas, nem que seja fazer aquela massagem. Não fazer nada, né? Que as pessoas têm o maior, meu Deus, eu não estou procrastinando, não estou fazendo nada. Um simples caminhar na praia, se permitir, como tu também está falando, se permitir não fazer nada, né? Ter o seu momento, isso já é de bom agrado. Isso já ganha várias, né, escadas, já sobe vários degraus, na verdade, de qualidade de vida, de saúde mental. Então você resgata não só a mente, mas seu corpo, seu espírito. Então você consegue se reenergizar, se sentir mais, assim, de uma forma totalmente integrativa, né? Corpo, mente, espírito, se sentir mais acolhida por você mesmo, coisa que você não vai buscar numa medicação, você não vai buscar numa terapia, você não vai buscar em um momento que não seja você olhando para você mesmo. E às vezes são coisas tão simples da vida, né, que a gente está fazendo um escalda-pé. Jesus Cristo já fazia isso. Justamente, o fato de você ter a humildade, porque muitas das vezes é muito difícil você ter esse ponto, esse olhar para você. E a pandemia veio muito para mostrar isso. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem ainda se dar conta que o quanto você, no momento de relaxamento, no momento de olhar para dentro de si, você consegue florescer, criar, ficar mais criativo, ter novas ideias e começar a olhar a vida de uma forma mais leve, sem muito tabu, sem muita rigidez, né? Muito rigor. E isso é fundamental. Tá vendo aí, gente? Ó, segue essa dica de doutora Mariane.
Os nossos rituais relaxantes e as nossas terapias irão lhe proporcionar o descanso do corpo, da mente e espírito, manuseando o estresse, trazendo qualidade de sono e se reconectando com a sua energia. Agora vamos para a nossa massagem. Vem com a gente. Mariane, tudo que é bom tem que acabar, né? Pra ter a necessidade da gente voltar novamente. Exatamente. Ter a pausa. Mas moraria tranquilamente, ficaria tranquilamente. Pena que tem o dever, né? Tem as coisas, tem as tarefas, mas é isso. É Faz parte da vida. É a necessidade de você saber que tem que ter um momento. Nem que seja pouco, mas tem que ter um momento. Tá vendo, gente? Tem que ter um momento. Amanda Couto, você ia adorar fazer esse tira-jaleco aqui. Momento relaxante, uma oportunidade única. Pense que é uma matéria difícil de fazer. Amanda Couto, com você aí no estúdio. E eu trouxe aqui as meninas no estúdio depois desse Spa Day para a gente falar um pouquinho de como é importante, no meio da correria frenética do dia a dia, se permitir ter esses momentos de pausa, Karina. Verdade, o tira-jaleco foi maravilhoso. Por mais tira-jalecos como esse, foi um momento muito interessante, né? Que a gente tirou pra gente. Pra conversar, pra falar bobagem, pra falar tudo. Papo de mulher. Se permitir mesmo. E a doutora Mariane, ela fala sobre isso, cuida das pessoas, fala sobre saúde mental. E ela precisa também se priorizar diante dessa correria. A qualidade de vida vem justamente disso. O fato de você conseguir se priorizar em meio a todas as situações do dia a dia. A nossa vontade, a minha pelo menos, depois de um dia exaustivo, uma semana exaustiva, é ficar deitada, dormindo, relaxar, zero telefone. Mas a gente não consegue se desvincular e precisa olhar para si. Precisa olhar principalmente para o momento de lazer. Seja ele academia, seja ele momento para ir para um salão, né? Se sentir cuidada, se sentir amada. E Karina, como é que foi para você tentar se permitir também esse momento? Eu sei que você amou essa pauta, mas já vai inserir isso no seu dia a dia ou você já insere isso no seu dia a dia também? Insiro, adoro, sou aquela pessoa que adora uma massagem e olha que todo mundo me vê conectada aqui direto por conta do trabalho, mas não tenho dificuldade nenhuma de desligar, de viajar, de curtir esses momentos. Eu realmente aciono meu modo off tranquilo. Tem muita gente que tem dificuldade, né, doutora Maria? Eu tenho essa dificuldade. Eu posso ser um case falando para vocês assim, amo massagem, mas tem meses que eu não consigo ter tempo para fazer uma massagem, para me cuidar, para me permitir, porque diante da correria você sempre diz, vou fazer depois, vou deixar para depois. Aí, naquele momento que você não está fazendo nada, aí você diz, não, vou dormir. Vou tentar, vou descansar, vou ficar com meu filho. Aí a mãe, quando é mãe, sempre tem essa culpa também de querer ficar mais com a criança. E eu acho que a minha questão também deve ser de várias pessoas. Como é que eu vou arrumar tempo para me priorizar diante da correria? Você é a sua prioridade. Para que sua família esteja bem, você precisa se gerenciar. Então, o fato de você conseguir tirar, nem que seja 30 minutos, já está valendo. O momento seu, você olhar para você, seja para você tomar aquele banho demorado, seja para você conseguir escutar aquela música no volume mais alto, sem crítica, sem julgamento, tá super valendo. Para dormir também, por que não, né? Com certeza. E olha, tem uma situação que é bem interessante, que são os pets, os animais, como eles podem ajudar também na saúde mental. Você é mãe de pet, doutora? Conta pra gente como é que eles te ajudam também nesse processo.
Na verdade, assim, eu sou suspeita para falar porque são meus filhos, né? São 3 e é um amor fora do normal. E chegar em casa, olhar aquele esboço de felicidade, não tem preço. O fato de também a ausência, você saber lidar com essa ausência, o fato de você sair de dentro de casa, eles também sofrem. Eles também esboçam um quadro de ansiedade, eles também ficam tristes. No meu caso, que tem a questão do meu noivo que mora em outra cidade, a gente acaba enfrentando um pouco mais. E o conforto, na verdade, é justamente meus amigos, meu cão amigo. Pronto, todo mundo precisa de um momento seu, se priorizar. Vou prometer que vou me priorizar mais. Eu já faço academia, que pra mim é minha terapia. Da próxima vez a gente convida a Amanda. Pronto. Tira de jaleco, vai ser com ela. Vou com ela, vou precisar dessa massagem. A academia pra mim hoje serve como essa terapia, mas a massagem, tô sentindo falta e vou anotar e vou fazer essa massagem junto com vocês. Mas a academia, Amanda, vale lembrar que você é necessária. Ela tem que ser como prioridade, porque não adianta você tomar medicação ou você fazer terapia se você não faz uma atividade física. Isso é qualidade de vida. Então, você tem que pensar em saúde mental como qualidade de vida. Não apenas pelo fato de ter uma obrigação. No começo é uma obrigação, até que gere o hábito, vem essa modificação. Mas a academia é fundamental. Foi assim que começou comigo. No começo foi, para me ajudar mesmo na saúde mental, pegou o hábito, gostei e hoje não largo mais. É um momento que já criei relacionamentos, amizades, já me sinto bem. Nível que eu quero é chegar, necessidade. Tá gostando. Por enquanto eu ainda tô no primeiro Eu amo. processo. Quando eu não vou, eu sofro. Tem semana que às vezes eu faço de tudo para não perder, porque realmente ali é o meu momento de pausa do dia para me cuidar. Para me priorizar também. Então a gente está se priorizando, está fazendo certinho o recado. Tá tudo certo. E você também tem que se priorizar. E, gente, está na hora do nosso quadro Fazer o Bem. E a gente vai falar hoje sobre a Fundação Projeto Casa. Com foco em crianças em situação de vulnerabilidade no Maranhão, a Fundação Projeto Casa hoje conta com polos nos 4 cantos da ilha e também no interior do estado. Essa expansão possibilitou o alcance de mais de 1.000 crianças. O programa oferece uma variedade de atividades envolventes, incluindo gincanas dinâmicas, acampamentos interativos e refeições matinais nutritivas. Essas ações são realizadas tanto na capital como em regiões do interior. A força por trás desse projeto é o compromisso de voluntários dedicados, que generosamente se dedicam a essas atividades. Além disso, o projeto inclui uma iniciativa conhecida como Pinta Casa, que quer transformar as residências de indivíduos em situação de carência, proporcionando uma nova vida para as fachadas por meio de pinturas renovadoras. Para obter informações mais detalhadas sobre essa inspiradora iniciativa, você pode entrar em contato através do perfil no Instagram, @Projeto Casa. Nas pinceladas da solidariedade, a Fundação Casa colore vidas e constrói sorrisos, tornando o nosso mundo um lugar mais acolhedor e cheio de esperança. E a gente fica por aqui, te desejando uma ótima semana e te convidando a seguir a gente também lá no YouTube e nas nossas redes sociais. Exatamente, convidando para interagir conosco, não tem pergunta da audiência, mande quem você gostaria de ver por aqui, @Saúde na Mídia Oficial. É isso aí, pode sugerir pautas, pode ficar junto com a gente a semana inteira, fica à vontade. Se inscreve no nosso canal no YouTube e até o próximo sábado. Tchau, tchau, gente! Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA.